privilégio a gente estar aqui, principalmente culto de ceia, dia de sentar na mesa, dia de desfrutar daquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus, dia de ser família, dia de aprender a repartir e principalmente dia de desfrutar da presença de Deus, aleluia. Graças a Deus, amados, graças a Deus. Queridos, toda semana que antecede a ceia é uma semana que eu fico muito assim, eu fico muito intenso com Deus, né? E essa semana, mais uma vez, eu falando com Deus, falei, Deus, tá chegando o dia, né? E o dia da gente reunir como família para ser uma festa, muitas vezes tem sido um desafio para a igreja que Deus está levantando nos dias de hoje. Porque nós enfrentamos muita religiosidade nesses dias, nós enfrentamos muitas oposições àquilo que de fato é a verdade do Evangelho, aquilo que nos une a Cristo, a essência de Cristo, por maneiras doutrinárias, maneiras, de costumes, e isso tem sido um desafio para nós, porque a nossa luta não é contra as pessoas que fazem isso, até mesmo porque a nossa oração tem que ser para que Deus as alcance, para que Deus quebrante o coração, para que nós sejamos um em Cristo, para que nós sejamos família. E eu falei, Deus, e aí, como é que nós vamos falar? E o Espírito Santo de Deus então falou assim, fala do meu reino. E eu falei, mas nós já falamos muito, do teu reino, então vai ser fácil. Ele falou, não, mas dessa vez eu quero que você fale sobre um reino de justiça. Porque, amados, na maioria das vezes nós estamos confundindo a justiça de Deus com a justiça humana. E é muito diferente. Porque se fosse pela justiça humana, nenhum de nós poderíamos estar aqui. Você está aqui porque a justiça de um reino de graça te trouxe para poder desfrutar da presença dele. E é esse Deus que nós amamos, é esse Deus que nós servimos. Você não está aqui porque você merece, você está aqui porque você precisa dele. E ele não vem porque você é bom, ele vem porque você é ruim, mas a natureza dele é bondosa ao ponto de te alcançar e te salvar. E é por isso que nós estamos reunidos aqui essa noite, amém, queridos? Então prepara o teu coração, abra o entendimento, deixa o Espírito de Deus ministrar. Hoje, a hora que eu estava aqui, um pouco antes do louvor, eu senti um ambiente um pouco tenso às vezes, de pessoas que estão vivendo momentos difíceis na vida. Mas eu queria dizer uma coisa para você, querido, que o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. E que é na presença de Deus que você vai de verdade entender por que você está passando por esse caminho. Porque apesar de você se sentir sozinho, você não está sozinho. Aleluia, querido. Então abra sua Bíblia comigo. Eu vou discorrer vários textos hoje aqui. Nós vamos viajar na Bíblia. Então vamos lá. No primeiro texto está lá em 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Até que você abra aí, eu queria cumprimentar os visitantes, as pessoas que estão nos visitando pela primeira, segunda vez. Fiquem à vontade. A casa do Pai, nós somos irmãos. Então isso aqui é uma família, isso aqui é a tua casa. Todos os lugares que estão reunidos agora no nome de Deus são a família de Deus. Que você fique bem à vontade aqui, em nome de Jesus, amém? E que Deus te pegue aqui essa noite. Tem um pregador que eu gosto muito, ele fala assim, dá tempo de você ir embora. Ainda dá tempo de você ir embora. Fala pro irmão que está do lado, fala, dá tempo de você ir embora ainda. Ainda não começou. Aleluia. Diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluia. Então vou falar de novo esse finalzinho aqui. Por suas feridas vocês foram curados. Curados, querido. Nós somos curados pelas feridas de Cristo, nós somos curados. Sabe, querido, quando nós falamos desse ambiente de ceia, principalmente na chamada igreja pseudo-evangélica, e eu queria dizer uma coisa para você que está aqui essa noite: você não é evangélico, viu? Tá? Vou te dar essa notícia. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia te chama de filho, filho de Deus, filhos de Deus.
Sim, sim, Deus, sim. Nós queremos, Deus, sim, sim. Quero estar contigo. Adore ao Senhor nesse lugar, querido. Abra sua boca. Quero ser o seu amigo. Sim, Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu quero estar mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Sim, Deus. Eu quero estar mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Nos faz, Deus, nos faz semelhante a ti, Senhor. Nos faz semelhante a ti, Deus. Ouve a oração dos teus filhos, Senhor. Sabe, amados, nesse ambiente de ceia hoje, na maioria das igrejas, não são em todas, mas esse ambiente nos remete muitas vezes a um pensamento de que esse ambiente é um ambiente de repreensão de pecados e que esse ambiente é um ambiente de mérito por santidade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você só está aqui hoje porque você é pecador. Você não está aqui porque você é santo, porque o teu pecado te aproximou dele e ele morreu pelos teus pecados. Então não existe mérito de santidade na ceia, porque você nunca vai conseguir superar a santidade de Deus e a graça derramada sobre a tua vida. Você está aqui porque ele te ama e ponto. E ponto. Porque ele te ama, ele te amou e vai continuar te amando. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. E nós não podemos mais simplesmente falar de amor, nós temos que ser amantes de Deus. Amantes de Deus. Por isso esse ambiente não é um ambiente de repreensão de pecado e nem de mérito de santidade para ninguém. Muitas vezes achamos que a santidade que Deus fala é a punição do pecador em favor daquilo que eu me julgo melhor. Muitas vezes nós achamos que porque vivemos uma vida devota a Deus, Deus vai punir os nossos irmãos porque de alguma maneira nos fizeram mal. Não, querido, sabe por que você está se tornando santo? Para salvar essa pessoa que está essa pessoa que está te julgando, essa pessoa que está falando mal de você. É por isso que você está se tornando santo. Sejam santos como eu sou santo. Só tem um jeito de você ser santo: se você olhar para o único que é santo e se tornar igual a Ele, se tornar semelhante a Ele. Mas eu vou dar uma notícia para você que está aqui essa noite. No versículo que nós lemos, a notícia é que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, e por suas feridas nós fomos curados. A justiça de Deus vai além daquilo que nós imaginamos. Muitas vezes nós falamos assim: Deus é bom, mas Deus é justo. Mas a justiça de Deus também é boa. Porque às vezes a gente acha e fala assim: Deus é bom, mas Deus é justo, então Deus vai pesar a mão sobre os irmãos. Não, querido, a mão de Deus nunca foi para pesar sobre ninguém. A mão de Deus sempre foi estendida para salvar. Para salvar. Os braços de Deus estão estendidos para te salvar. Para te salvar. Sabe, querido, é por isso que a ceia não é uma reunião dos santos religiosos. A ceia é uma reunião dos pecadores arrependidos. Tem arrependimento aqui hoje? Tem arrependimento aqui hoje? Então sejam bem-vindos, porque eis que é chegado o reino dos céus. Oh, glórias, amém. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é essa justiça. É essa justiça. Querido, se o que você chama de santidade é o seu esforço para mudar somente o seu exterior, isso não é santidade, é um orgulho religioso. E Deus não quer ninguém orgulhoso, religioso por orgulho, tendo orgulho da sua religião. Os esforços para mudar por fora não vão te levar à santidade de Deus se você não for transformado de dentro para fora. A
transformação de Deus é de dentro para fora. Santidade é ser como Ele é amar como Ele é perdoar como Ele perdoa, é sentar na mesa e repartir a sua vida com quem precisa. Sabe por que você veio aqui essa noite, sentar nessa mesa da ceia? Não é porque você ganhou um diploma, um vale ceia, porque você foi santo o mês inteiro. Sabe por que você veio ceiar aqui hoje? Olha para o teu lado direito, e agora olha para o lado esquerdo. Você veio aqui por causa deles. Você veio aqui por causa deles. Você veio aqui por causa deles, porque a sua natureza é a natureza de Deus. Então você resolveu repartir a tua vida com eles. Esse é o sentido da ceia. É por isso que nós nos reunimos aqui. Eu queria ler outro texto com você. Abre lá agora em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 17. 1 Coríntios 11, a partir do 17. Jesus, nos ensina a ser melhor, Senhor. Nos ensina a ser melhor, Deus. Diz assim: nisto que eu vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões em parte, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que tenham a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Agora vamos ler no versículo 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos descortinar esse texto aqui. Em nome de Jesus, abre a tua mente hoje. Deixa o Espírito de Deus falar com você aqui. Nós precisamos definitivamente dar um passo além daquilo que nós estamos entendendo. Deixa Deus falar com você aqui essa noite. Sabe o que o Paulo estava dizendo? O Paulo estava falando assim: olha, quando vocês se reúnem, não está sendo para comer a ceia do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque ele estava falando lá o seguinte: porque a ceia do Senhor não é para saciar os seus apetites, mas a ceia do Senhor é para repartir a tua vida com os teus irmãos. Então o que o Paulo estava falando? Eu estou sabendo que vocês estão se reunindo aí, mas está tendo divisões entre vocês. Sabe por quê? Porque uns estão comendo demais, enquanto os outros estão com fome. Uns estão bebendo até se embriagar, enquanto os outros estão com sede. Querido, uma reunião no nome de Deus não pode ser para Deus te abençoar. Uma reunião no nome de Deus tem que ser para que você seja uma bênção na vida dos teus irmãos. Porque a ceia não é para você comer para você. A ceia é para você repartir com aquele que precisa. A ceia é para você repartir o que Deus te deu. Então o Paulo falou assim: vocês estão comendo muito, estão bebendo muito, não estão olhando uns para os outros. Então isso não é a ceia do Senhor. Vocês estão comendo de maneira indigna. Cada um se apressa para comer a própria ceia. Amados, em Isaías no capítulo 1, Deus falou assim: olha, os ajuntamentos de vocês estão me dando nojo, porque vocês estão se reunindo somente pelos próprios interesses. Você quer ver? Vamos ler esse texto. Abre lá, Isaías 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos ler o verso, a partir do verso 10. Isaías capítulo 1, verso 10, amém? Amém, misericórdia? Diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra.
De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos? Quem viesses pisar aos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, como também são as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. Você está entendendo isso aqui, querido? Você está entendendo isso aqui? Deus está falando assim: quem falou para vocês que eu queria que vocês se juntassem para vocês sacrificar boi, sacrificar carneiro, trazer gordura, trazer as suas ofertas aqui, se vocês não estão se preocupando uns com os outros? Esses ajuntamentos solenes de vocês estão fazendo muito mais mal do que bem, porque vocês estão se reunindo no meu nome em favor de si mesmo, enquanto que o meu nome é para ser louvado e glorificado no repartir a vida com seus irmãos. Por isso eu não me agrado disso. No verso 16, querido, vamos ler o 16 agora. Olha o que ele diz no 16. Ele diz assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Querido, não fecha a Bíblia não. Gente, você acha que Deus estava falando isso aqui era lá na porta do prostíbulo? Você acha que Deus estava falando isso aqui era lá na Câmara dos Deputados? Você acha que Deus estava falando isso aqui era para o prefeito? Você acha que ele estava falando era com o ímpio? Não, Deus estava falando com a sua igreja. E ele estava falando: lavai-vos, purificai-vos. Porque o que vocês estão fazendo, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo para que vocês estão se juntando aqui nesse lugar. Olha o verso 17. Ele disse assim: e aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Querido, praticai o que é reto. O que a Bíblia está dizendo para a gente aqui que é reto? Ajudai o oprimido. Agora, pastor, quem está oprimido? Sabe quem que está oprimido? É aquele que não sabe que é filho de Deus ainda. É aquele que falaram para ele que ele tem um Deus Senhor na vida dele, mas é um Deus dominador. É um Deus que está pronto para matar ele se ele pecar. Essa pessoa está oprimida. E Deus falou: faça justiça aos oprimidos, ajude os oprimidos da religião. E aí ele continua dizendo: ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão. Querido, nós estamos vivendo um tempo de orfandade dentro das igrejas. Porque a gente tem conversado em alguns lugares que a gente tem ido, e a coisa que a gente mais escuta é que as pessoas não conseguem ver Deus como Pai, porque muitas vezes não tiveram pai biológico, ou porque foram ensinados de maneira errada. Então nós estamos vivendo uma orfandade cristã, sendo que Jesus veio aqui não foi para fundar uma igreja. Jesus não veio aqui para abrir uma denominação. Jesus veio aqui para revelar o Pai. E é o seu Pai. E é o mesmo Espírito que está aqui essa noite. Você não é órfão. Você não é órfão. Você tem Pai. Você tem Pai. Um Pai que preparou essa mesa para você aqui essa noite, para sentar com seus filhos e repartir a sua natureza, repartir aquilo que Ele é. E Deus continuou dizendo aqui: tratai a causa das viúvas. E aqui, querido, é que a gente precisa prestar atenção. Viúva é uma figura representativa de uma mulher. E a viúva, a palavra viúva do hebraico, ela vem da palavra almaná, que significa silêncio. E do grego ela significa xerá, que significa destituída. Isso está falando de uma igreja que se calou quando ela tinha que falar a verdade, e agora se tornou destituída do cargo de noiva de Cristo. Uma igreja que se calou na hora que tinha que falar e proclamar a verdade, se oprimiu e calou e foi destituída de ser a noiva de Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério nos nossos dias. E aí você fala assim: pastor, mas então por que nós pregamos o evangelho? Porque deixa eu te dar uma notícia: isso não acabou.
Isso não acabou aqui. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Sim, Senhor. A noiva está se aprontando. A noiva está sendo restaurada. A Bíblia diz em Apocalipse que a noiva está se ataviando com vestido de linho fino. Linho significa justiça, e ela já foi dado a ela o que vestir. Então ela está se arrumando, mas Deus já deu para ela o que ela tem que vestir, e ela tem que vestir justiça do reino de Deus. E se você falar assim: não, mas eu tenho dúvida, será que é isso mesmo? Será que não acabou? Aí tem Apocalipse 22:17 que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva já estão juntos. Já estão juntos de novo. Nós precisamos celebrar isso, igreja, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, porém abriu-se uma janela nos céus, e agora a gente pode ver que a noiva está se aprontando. Ah, querido, eu não quero ficar de fora disso. Eu não quero ficar de fora disso. A noiva está se aprontando, querido, e ela está se ataviando com linho fino, justiça do reino de Deus. E a hora que ela estiver pronta, o Cordeiro vai vir e vai buscá-la. Nós estamos tendo o privilégio muitas vezes de fazer isso, e estamos ignorando. Não acabou, querido, não acabou. Não acabou. A noiva está se aprontando, e o casamento do noivo com ela vai acontecer. Vai acontecer. Sabe, querido, a justiça do reino de Deus, ela não é uma justiça que pune. Ela é uma justiça que se coloca no seu lugar. A justiça de Deus é o sacrifício de alguém em favor do outro. Sabe, deixa eu ilustrar aqui de novo. É o seguinte, vem cá. Eu gosto, eu sei que você é grandão, todo mundo vê. Vem cá. Menino da camisa bonita, né, gente? Louvado seja o Senhor. Nem Salomão teve uma dessa. Deixa eu tentar te explicar aqui. A justiça do reino de Deus é uma justiça que te substitui. Ela toma o seu lugar. O seu lugar. Jesus diante de João. Deixa eu ser Jesus hoje. Você vai ser João Batista, tá? Então, Jesus diante de João no batismo. Jesus chegou e falou assim: João, me batiza. Aí o João virou para ele e falou assim: eu? Como que eu vou te batizar? Não, é você que tem que me batizar. Eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Aí Jesus falou assim: João, eu sei quem você é e você sabe quem eu sou. Porém, a gente precisa fazer isso para que se cumpra toda a justiça. Toda a justiça. Então a justiça do reino de Deus é alguém que não tem pecado tomando o lugar de um pecador. A justiça do reino de Deus é um pecador batizando um que não tinha pecado. A justiça do reino de Deus é tomar o lugar do outro. Por isso que na noite de ceia, ao invés de você pegar o seu copinho, o seu pãozinho ali, e ficar olhando para os irmãos para ver quem que vai pegar, e ficar falando assim: ah, vai comer, né? Pecador. Você acha que eu não sei, né? Você tem pecado. Nossa, sangue de Jesus vai pesar a mão sobre ele. Não, sabe o que você tinha que fazer? Pega o seu pão, o seu vinho e o seu suco e vai lá e ceia com ele. Fala com ele: ó, eu estou mais forte que você hoje. Eu sei que você está mais fraco, então eu tomo o teu lugar e eu ceio com você. Isso é entender. Pastor, mas a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que quem come indignamente, come e bebe para a sua condenação. Abra a sua cabeça agora. A palavra indignamente aqui, ela não está no pronome pessoal. Ela não está se referindo a eu sou digno e você é indigno. Porque se eu como então porque eu sou digno e você porque você é indigno, então eu sou mais indigno que você, porque você pelo menos sabe que você é pecador e eu não sei. Porque não tem ninguém digno, digno é só Ele. Só Ele.
Paulo estava falando indignamente no sentido coletivo. Paulo estava falando assim: vocês estão se reunindo e sabe por que vocês estão comendo indignamente? Porque vocês não discerniram o corpo de Cristo. Vocês não entenderam que para vocês participar dessa ceia, vocês precisam morrer por alguém que está aqui. Vocês precisam entregar a vida de vocês em favor de alguém. Por isso é que está indigno. Mas não é porque eu sou melhor, eu sou pior. Sabe, querido, eu tenho ficado muito preocupado com as coisas. A gente recebe notícias todos os dias de pessoas que foram assassinadas, presas, entraram na homossexualidade, porque um dia foram expostas na casa de Deus e por vergonha se desviaram. E hoje morreu um ontem, e a gente não sabe se alguém falou do amor de Deus para ele há tempo, mas provavelmente ele não visitou uma igreja evangélica exatamente por conta disso, de não terem o entendimento de fato do que é a verdade do evangelho. Vamos ler junto um texto aqui, fica aqui, vamos ler junto um negócio aqui. Sabe, querido, a gente precisa entender. Às vezes a gente acha que nós estamos aqui na igreja é porque eu estou aqui, então é porque eu sou digno, então é porque eu vou ser abençoado. Não, querido, você está aqui porque você é a bênção na vida de alguém. Assim como eu dei a minha vida por vocês, agora deem a vida de vocês pelos seus irmãos. Vamos ler um texto aqui, vamos ler Isaías 58. Abre lá, Isaías 58. Isaías 58. Fica aqui de lado, aqui, nós dois aqui. Vai ser um monte de foto eu e você, eu vou ficar bom na fita agora dessa vez, tá? 58. Isaías 58, verso 6. Vamos entender uns negócios aqui. Isaías 58, verso 6. Diz assim: não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubra, e não te escondas o teu próximo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deixa aberto aí que nós vamos ler o 8 depois. Presta atenção numa coisa. Ah, Jesus, me dá graça aqui, protege aqui no que eu vou dizer, Senhor. Foi o Senhor que mandou falar, então vamos. O que acontece hoje na maioria das vezes? A pessoa erra, a pessoa peca. Aí ela vem para a ceia, coloca o irmão lá em cima, fala assim: esse aqui é o irmão. Ele é só ilustração, tá, gente? Tá? Na paz. Coloca o irmão aqui em cima e fala assim: gente, o irmão pecou. E assim, a gente não queria fazer isso, né? Mas aí, né, a gente faz o que a Bíblia mandou. Mentira, sem vergonha. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que a gente tem que colocar ele aqui para servir de exemplo aos irmãos. Sem vergonha. A Bíblia diz: cubra o nu, não diz exponha ele. Tá aqui, ele pecou. Aí assim, para servir de exemplo para a congregação, para servir de exemplo para a igreja. Então agora está aqui o irmão que pecou, para servir de modelo. Que dia que um pecador serve de modelo para o outro? O modelo é Cristo, e Cristo na cruz. Nós não temos que mostrar pecador para a igreja ficar com medo. Nós temos que mostrar a cruz. A cruz. E se errar, não expõe ele, cobre ele, leva ele para a tua casa, leva a família dele, os filhos dele. Quem anda junto comigo são meus filhos espirituais. Quando eles erram, eu levo eles para minha casa. Eu levo a família deles para minha casa, porque eu entendi que eu tenho que cobrir o nu. Eu tenho que cobrir ele, eu não tenho que expor ele. Por isso que as coisas não dão certo. Por isso que a gente não tem cura na igreja. Vendo nu, cubra-o.
pastor, mas ele pecou demais. Então dá um pão inteiro para ele. Mas foi muito, então dá uma jarra de suco para ele. Come com ele todos os dias até que ele volte para o corpo de Cristo. Porque aquele que come e bebe do meu corpo e do meu sangue, esse permanece em mim. Não, você pecou 6 meses sem tomar ceia. Eu tiro dele a única chance que ele tinha de voltar para o corpo. E aí eu digo assim: mas então tá bom, porque, né, lá na ceia hoje eu vou ficar de pé. Eu quero só ver aquele monte de gente sentado. Deixa eu te falar uma coisa, querido, você não está discernindo o corpo. Porque isso que você está chamando de corpo não é corpo, é igreja evangélica, mas não é o corpo de Cristo. Porque se o membro do corpo adoece, todo o corpo adoece. Como que eu posso ser sadio se o meu irmão está doente? Ou então eu não faço parte desse corpo. Eu faço parte desse corpo. E todos que estão doentes precisam ser curados, porque senão o corpo não funciona. Não funciona. Chegou o tempo de cobrir o nu, de cobrir aquele que errou, de andar junto com ele, comer com ele, até que ele seja restaurado. E sabe o que vai acontecer se a gente cobrir o nu? Vamos ler o versículo 8 agora. Vamos ler. Lê o 8, está todo mundo aí? Isso é importante você ler, irmão. Está todo mundo aí no 8? Amém? Olha o que acontece quando você entende o que você tem que fazer. Então romperá a luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Senhor, esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu conheço, é o meu Pai. Esse é o meu Pai. Em nome de Jesus, amados. Deus está levantando um novo tempo nessa geração. Ontem nós tivemos uma reunião lá em Uberlândia, e eu vi que Deus está preparando uma onda gigantesca que virá sobre essa nação. Deus está levantando uma juventude apaixonada, enlouquecida por Deus, e que estão aprendendo a honrar princípios, e vão alicerçar uma onda gigantesca que vai passar sobre essa nação e vai trazer uma reforma, como foi pregado lá ontem. Nós vamos pregar a reforma nessa cidade. O avivamento virá e trará transformação nas escolas, na política, em todos os segmentos da saúde, porque a cidade é do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós somos seus filhos. Amém? Vai lá, tua fé te salvou. Aleluia, Senhor. Jesus. Deus nos ensina, Deus. Nos ensina, Deus. Nos ensina a servir os nossos irmãos, Deus. Nos ensina a servir essa mesa, Deus. Nos ensina, Senhor. A ceia não pode ser mais um momento religioso da tua igreja, Deus. A ceia é a mesa do perdão, da reconciliação, Senhor. Nos ensina, Deus. Jesus. Não, querido, levanta a tua mão aqui para você receber cura essa noite. Levanta a tua mão aqui. Adore o Senhor. Receba cura. Seja curado. Seja curado na tua alma. Seja liberto. Seja livre. Eu quero estar contigo. Nós queremos, Deus, estar contigo, Senhor. Sim. Quero ser o seu amigo. Sim, Deus, tu és adorado nesse lugar. Só o Senhor reina aqui, Deus. Eu Só quero estar contigo. cheia labassuia lache. Canta labassuia lache. Quero ser o seu amigo. Quero estar mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti.
Jesus. Eu quero Receba a cura. íntimo de ti. Receba a cura de Deus. Semelhante a O reino de justiça. Sabe, querida? Senhor. Sabe de uma coisa, querido? O reino de justiça é um reino de entrega. E sabe aonde nós estamos errando muito? Porque a gente não entrega totalmente a nossa vida a Deus. A gente vive numa entrega parcial. Adoramos ao Senhor, conhecemos a Ele, sabemos da Sua palavra, muitas vezes entendemos a Sua direção, mas não entregamos. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você estiver disposto a devolver para Ele. Não, você não ouviu. Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a devolver para Ele. Olha para Ana. Ana não tinha filhos. E ela fez uma oração para Deus. Ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Sabe por que muitas vezes Deus não te dá dinheiro? Porque você não quer devolver para Deus. Porque se Deus te der dinheiro e você vê um necessitado lá na rua, você fala assim: eu vou levar ele lá para a igreja orar. Sabe por que às vezes Deus não te dá posições, não te dá cargos, não te dá lugares de destaque? É porque você não está disposto a devolver isso para Ele se Ele te pedir de volta. Tem gente que fala assim: pastor, nossa, a igreja está crescendo, né? Que bênção. Mas assim, vocês são um ministério, né? E de repente, se alguém for lá, às vezes, de repente, e falar assim: ah, pastor, né? Seu tempo ali no Pirapitinga deu. E aí alguém colocar alguém no seu lugar. Eu falei assim: eu não tenho crise com isso. Sabe por quê? Porque não tem lugar. O lugar é dele. O lugar aqui é dele. Por isso todas as coisas vêm dele, por ele e para ele. Só fica preocupado com ter as coisas aquele que não entendeu que ele é o centro de tudo. Deixa eu te falar uma coisa, querido: Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você estiver disposto a entregar de volta para Ele. Agora, por que nós vivemos no reino de justiça e nós não podemos viver uma entrega parcial? Abra a tua cabeça aí para a gente entender isso aqui essa noite. A Bíblia fala em Atos 5, no capítulo 5, não precisa se abrir. Fala que tinha um homem chamado Barnabé, levita de Chipre. Então quer dizer que ele era um levita, certo? Certo? Sim. A Bíblia diz que ele era um levita. E a Bíblia também diz, e a cultura da época também diz, que um levita não podia ter propriedades. Um levita tinha que ser sustentado pelo sacerdócio. E a Bíblia diz que esse levita chamado Barnabé vendeu a sua propriedade. Ou seja, ele já vendeu algo então que ele não tinha, que ele não poderia ter. Sabe por que ele fez isso? Porque quando ele ouviu a voz de Deus, ele voltou para o chamado dele. Aleluia. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele vendeu. E aí sabe o que ele fez? Ele pegou o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. Ressalva: foi nos pés e não nos bolsos, tá? Porque hoje nós estamos assim. Na Bíblia, quando falava que o profeta ia para a cidade, todo mundo botava a mão na cabeça e falava assim: nossa, é justiça ou é juízo? Hoje, quando fala que o profeta vem na cidade, todo mundo põe a mão no bolso e segura, porque senão o dinheiro vai embora. Deixa eu te falar, colocou nos pés dos apóstolos. E aí a Bíblia então diz que veio dois bonitão lá, Safira e Ananias, venderam uma propriedade e resolveram reter uma parte. E aí chegaram então diante do Pedro. Primeiro chegou o Ananias. Chegou lá, entregou o Pedro e falou assim: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Ananias, por que você não ficou com o dinheiro todo? Quem te pediu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Ananias e Safira morreram só porque seguraram uma parte? Não foi. Foi porque antes deles passou o Barnabé e entregou tudo. E ele estabeleceu um nível de justiça. E tudo que veio abaixo do nível de justiça que ele estabeleceu ficou fora do padrão. Por isso, deixa eu te dar um conselho aqui essa noite. Não tente andar com quem está entregando tudo
se você ainda está retendo uma parte. E eu não estou falando de dinheiro não, estou falando da tua vida. Se você não estiver disposto a entregar a tua vida inteira, não ande com quem está entregando a vida toda, porque o nível de justiça está alto. E esse lugar é um lugar de pessoas que estão entregando a sua vida toda. Nós não estamos aqui para brincar de igrejinha. Nós estamos aqui para estabelecer um nível de justiça. Então, querido, eu vou te falar, essa noite ainda dá tempo. Entrega a tua vida por completo. Eu sei que Deus está falando com alguns aqui essa noite, que chegou a hora. Toma a decisão. Vamos ler o último texto para a gente passar para a ceia. Abre Filipenses. Filipenses capítulo 2. Sim, Deus. Sim, Senhor. Nos coloca, Deus, no nível de justiça, Senhor. No nível digno de justiça. Não nos deixa fraquejar, Pai. Sim. Filipenses 2, vamos ler a partir do 5. Nós estamos falando sobre entrega, viu? Para a gente concluir essa palavra. Uma justiça de entrega. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus era o quê? Ele era... Pode falar, irmão. Jesus era Deus. Agora eu fiquei assustado. Jesus era Deus. Então não adianta você querer viver uma vida achando que você vai conseguir muita coisa, porque você nunca vai conseguir ser Deus. Jesus era Deus. E Filipenses diz que ele, mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso. Pelo contrário, ele achou melhor se tornar imagem e semelhança dos homens, e se humilhou, e sofreu, e se entregou, e morreu na cruz, para que depois o seu nome fosse exaltado sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Você está entendendo aqui essa noite? Você está entendendo por que tem coisas que ainda não vieram para a tua vida? Você está entendendo? Porque falta uma entrega total. Você precisa renunciar muitas vezes àquilo que você queria para você se esvaziar e se encher do Espírito de Deus. Deus está olhando para nós hoje aqui essa noite e está esperando isso. Está esperando uma entrega total, uma entrega genuína. Olha para a vida de Abraão. Olha para a vida de Abraão, irmãos. Abraão, quando Deus falou assim para ele, Abraão, Deus olhou para ele e falou assim: ó, deixa a sua cidade e sai daí. E ele foi sem saber para onde ele tinha que ir. Deus também falou para Abraão para pegar o filho dele, o Ismael, não o Isaac, pegar o Ismael e deixar embora com a mãe, que era a serva Agar. O Abraão foi obediente, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pois é, e houve uma entrega total do Abraão até aqui? Faltava alguma coisa. Sabe por quê? Porque o Abraão, quando saiu da terra dele, Deus falou assim: ó, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe o que ele fez? Levou o sobrinho com ele. Gente, a gente é mestre em fazer isso. Deus fala com a gente: entrega tudo. Aí a gente esconde um negocinho e fala: não, Deus, esse aqui eu não posso. Esse aqui é meu pecadinho de estimação, Jesus. Que é isso? Eu criei ele desde pequenininho. Ô Jesus, não.
Eu vou entregar tudo. Não, Jesus, deixa eu ficar pelo menos com R$5, Jesus. R$5 de pão colé. Entrega a tua vida. Não, Jesus, eu vou entregar, mas assim, daqui a pouco. Vamos esperar um pouquinho, só um pouquinho. Nós somos mestres em fazer isso. Abraão não tinha feito uma entrega total ainda, querido. Sabe quando aconteceu a entrega total? O dia que ele não tinha mais nada e a única coisa que ele tinha era um filho só. E Deus falou para ele: então agora entrega o teu filho. E a Bíblia diz que nesse dia ele viu o dia de Cristo, porque ele entregou tudo o que ele tinha. Naquele dia, o Espírito que estava sobre Abraão era o Espírito de Deus Pai, entregando o seu único filho para que fosse sacrificado. Você está entendendo que você está aqui essa noite para que você viva a justiça do reino? Então não viva parcialmente, amados. Nós ouvimos um negócio lá ontem que me chamou muita atenção. Às vezes a gente prega muito e esquece de falar do inferno. A gente fala muito do céu, e temos que falar mesmo do céu. Porém, o inferno existe. E às vezes a gente vive 30 anos dentro da igreja, escutando todos os filhos de Deus que sobem aqui: entrega a tua vida, sai desse lugar, Deus te separou, não é mais tempo. Entrega. E a gente fica assim: amanhã, depois. Amanhã eu paro, amanhã eu entrego, amanhã eu conserto minha família, amanhã eu paro com esse negócio. E se não tiver amanhã? Se não tiver amanhã, entrega teu Isaac hoje. Entrega hoje. Hoje é o dia que você pode ver o dia do Senhor, o dia da entrega. Pastor, mas e aí? E aí? Que Deus não faz isso porque Ele é ruim. Deus faz isso porque Ele te ama e Ele precisa cumprir um propósito na tua vida. O que eu vou ganhar com isso? Sabe o que você vai ganhar? Primeiro você vai ganhar o entendimento da salvação, e depois você vai entender por que Abraão então ficou conhecido como pai da fé. Quem gostaria de ser conhecido por causa de alguma coisa aqui? Você já viu que a Bíblia, amados, a Bíblia diz assim, ó: nos dias de Noé. Quem já viu isso na Bíblia? Nos dias de Isaac, nos dias de Abraão. Quem já ouviu isso aqui? Por que hoje ainda não pode continuar? Nos dias do Valdemar, nos dias do João, nos dias do Tiago. Por que não pode? Porque esses homens marcaram a geração deles, porque entregaram tudo que era, entregaram tudo que tinha, e eram os dias deles. Deus está querendo de novo levantar uma geração que seja lembrada, para dizer: nos dias do Hendrick, nos dias do Mateus, nos dias do Antônio. Mas você precisa entender que o reino de justiça é que você entregue tudo que você é e tudo que você tem, para que os seus irmãos sejam salvos. Por isso Abraão foi conhecido como o pai da fé. E Jesus? Sabe quando começa a tua salvação? Sabe quando começa o manifestar de Deus na tua vida? Depois da cruz. Jesus, antes da cruz, ele pregava e ele falava assim: olha, eu prego para vocês por parábolas, para que as pessoas não entendam. E aí o povo devia falar: mas Jesus, o senhor está pregando para eles não entenderem? É para eles não entenderem. Mas por que é para eles não entenderem? Porque eles não podem se converter ao homem Jesus, eles têm que se converter ao Espírito Santo de Deus. É por isso que eu prego para eles não entenderem. Mas depois da cruz, o primeiro culto a Deus, mais de 5.000 homens se entregaram ao reino de Deus. Porque ali eles já não estavam mais se convertendo ao Jesus homem, eles estavam se convertendo ao Cristo eterno. E é isso que Deus quer de nós aqui essa noite. Essa entrega genuína, essa entrega verdadeira, essa vontade de tomar o lugar do outro, de sentir a dor. Amados, ontem, eu já vou passar passeio, já pode ficar tranquilo. Amados, ontem, o João Paulo, do Céu na Terra, que pregou em Uberlândia. Quem já ouviu falar desse menino? João Paulo, Movimento Céu na Terra. Eu tive o privilégio de sentar com esse menino ontem. O menino tem 22 anos, Carlos? 21 anos. 21.
Ele reúne toda segunda-feira numa praça lá em Brasília 1.500 jovens, e nas férias 4.000. Até o ano passado esse menino tomava remédio para depressão, era viciado, cocaína, LSD, ficou em coma no hospital, overdose, desviado dos caminhos. Foi durante 4 anos, ele foi ateu. E esse menino ontem conversando comigo lá, e teve um momento que aí separou para orar, e era para orar de 2 em 2. E aí eu estava perto dele, ele foi lá, pegou no meu braço e falou: quero orar com você. E ele falou assim: olha, minha oração é para que Deus faça o que Ele te prometeu que vai fazer. Ele vai entregar a cidade de Ituiutaba nas mãos dos filhos de Deus. E ele falou: a minha oração é para que aquele lugar nunca mais seja o mesmo, para que aquele lugar comece a entender que o amor de Deus é maior do que a punição de Deus, e que o papel dos filhos de Deus não é ficar pedindo o tempo todo para Deus, mas é pegar aquilo que Deus já deu e começar a entregar para aqueles que não têm nada. E ele falou: a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. E eu creio, porque ele é um profeta de Deus. Eu creio. Deus vai fazer grandes coisas, querido. Não só aqui, na nação toda, mas aqui é um lugar que Deus está levantando. Aqui Deus está começando um avivamento que vai promover uma reforma. Eu creio nisso. Ontem foi liberado palavras sobre esse ministério na reunião lá com os pastores, de que desse lugar aqui sairiam líderes para as nações. Mais uma vez, de novo. Todo lugar que a gente bota o pé, a oração é uma só. Povo que nem nos conhece. Uma menina veio no final ontem do culto lá, ela falou assim: pastor, deixa eu te dar um abraço, eu não te conheço, eu estava resistindo para vir aqui, mas Deus mandou eu te dizer que o lugar onde vocês estão se juntando como igreja vai ser conhecido como Pai de multidões. A gente precisa começar a acreditar no que Deus vai fazer. A atmosfera está mudando, o ambiente está mudando, o céu de Ituiutaba está abrindo, querido, está abrindo, está abrindo. E a nossa oração não é para que a gente se encha do poder simplesmente para dizer: ah, Deus nos escolheu. Não, Deus nos colocou como pioneiros, mas vai chegar um dia que a gente vai poder dizer assim: hoje o culto é de Cristo na cidade, e a gente vai reunir todas as denominações, e nós vamos poder abraçar uns aos outros, olhar nos olhos uns dos outros e falar assim: olha, apesar do meu pecado, nós somos um em Cristo, e eu amo a sua vida. Sem religião, sem um curral cercando as ovelhas. Só para a gente encerrar, isso aqui veio igual do céu aqui. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Abraão saiu e levou o Ló, a Bíblia diz que teve um dia que as ovelhas do Ló estavam lá junto com as ovelhas do Abraão, e aí misturou. E aí a Bíblia diz que os pastores começaram a brigar, porque as ovelhas estavam junto. Deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite, querido. Ovelha não tem problema de andar junto umas com as outras, não. Quem tem problema com as ovelhas misturar é os pastores. Mas em nome de Jesus está acabando. Sabe por quê? Porque Deus não deu uma igreja para um pastor, Ele deu o pastor para a igreja, mas o pastor da igreja na terra é Ele. E Ele não tem problema das ovelhas se misturarem, porque nós somos um em Cristo, aleluia. Essa noite é noite de entrega. Fica de pé no seu lugar.